Glória a Deus, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e que Deus ele venha iluminar muito os seus caminhos. Isaías, no livro de Isaías, a Bíblia diz assim: não vos lembrareis das coisas passadas, né? Quando Deus ele quebra um ciclo, as coisas passadas ficam para trás. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã e quero fazer uma oração profética em teu favor. Eu quero que você escreva assim, ó: no milagre de Manassés, Deus apaga todo o passado de sofrimento. Você vai escrever isso 3 vezes. Eu vou te explicar nessa live de hoje, nessa manhã de sexta-feira, o que é o milagre de Manassés. Então, escreva a primeira vez: no milagre de Manassés, Deus apaga todo o passado de sofrimento. Escreveu a primeira vez? Envia. Agora escreva a segunda vez: no milagre de Manassés, Deus apaga todo o passado de sofrimento. Escreveu a segunda vez? Envia de novo. Agora escreva a terceira e última vez: no milagre de Manassés, Deus apaga todo o passado de sofrimento. Escreveu a terceira vez? Envia aí mais uma vez. Enquanto as pessoas vão escrevendo, já peço que você clique aqui na mãozinha para cima e deixe teu joinha, gostei, para que o YouTube ele venha expandir o alcance dessa live e mais pessoas venham entrar na live, venham orar junto com a gente, venham receber essa palavra profética também, tá bom? Todo mundo então, clica aqui, mãozinha para cima, deixa o teu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se no canal. Vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica no sininho, depois vai aparecer a palavra todas e você clica também. Preste atenção. Quando o Isaías diz que Deus ele apaga todo o passado, que do passado ele não se lembraria, que você também não se lembraria, isso significa um rompimento de ciclo. A Bíblia vai falar da história de José, preste atenção, por favor. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, José foi colocado no cárcere por um crime que não cometeu, e um dia ele acorda escravo, mas vai dormir governador, por causa de uma revelação que Deus usou a boca dele para entregar para Faraó. E José, então, ele reconstrói uma família, né? Lá no Egito, ele casa, lá no Egito ele tem filhos, certo? Ele reconstrói, porque a família dele foi destruída. Quando o irmão dele mais novo nasceu, a mãe dele morreu. E depois, você sabe, todos os conflitos que ele viveu com os irmãos, até o ponto de ser vendido como escravo. Mas aí, Deus dá a ele uma esposa, Deus dá a ele filhos, Deus dá a ele uma família. E quando ele vai reencontrar os irmãos dele e o pai dele, já não há nenhuma ferida no coração dele, já não há mais nenhum trauma para ele superar. Porque ele mesmo diz, né, que depois que ele teve um filho chamado Manassés, Deus apagou todo o passado de sofrimento. O que significa? Que existem bênçãos que Deus nos entrega que apaga toda a dor que a gente já viveu. Existem milagres que a gente vai viver que vão apagar todas as marcas e os traumas do passado. Só que essa bênção, esse milagre, a gente só alcança eles tendo uma constância e uma disciplina espiritual. José não se afastou de Deus em momento algum. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele não se revoltou contra Deus. Mesmo indo parar no cárcere por um crime que não cometeu, sendo injustiçado, ele não se revoltou contra Deus. E mesmo vivendo no Egito, no meio de pessoas que não temiam a Deus, ele não se corrompeu. E eu preciso te dizer isso: você não pode se corromper com esse mundo. Não permita que a incredulidade desse mundo venha dominar o seu coração. Não permita que a incredulidade das pessoas venha controlar o seu coração, venham mudar quem você é. Entenda isso de uma vez por todas. Você não é qualquer um, você não é mais um. Você é uma pessoa chamada e escolhida por Deus. E Deus te chamou com um propósito.
A tua dor tem um propósito, o teu trauma tem um propósito, as decepções que você sofreu na vida têm um propósito, as frustrações que você viveu e talvez ainda esteja vivendo, elas têm um propósito. E você não pode fugir do teu propósito. Confie em Deus, se apega com Deus. Seja uma pessoa de oração constante, de jejum constante, leitura da Bíblia. Se você por um tempo deixou de ser fiel a Deus, volte a ser fiel a Deus nos seus votos, na sua mentoria, com o seu dízimo. Tenha compromisso com Deus. É óbvio que, quando eu digo volte a ser fiel a Deus, não é só o dinheiro, né? Porque ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, ser fiel na mentoria, é uma consequência de quem já tem uma vida com Deus. É muito difícil você conseguir se manter fiel a Deus sempre se você não for uma pessoa constante espiritualmente e se você não for uma pessoa disciplinada espiritualmente. Eu sei que são palavras repetitivas que eu sempre falo, eu sei que são assuntos chatos de ficar se falando o tempo inteiro, mas é a verdade. José em todo o tempo era constante. José em todo o tempo era disciplinado. Ele não se corrompeu, a mulher de Potifar queria deitar com ele, ele não aceitou deitar com uma mulher que tinha marido. Ele não se corrompeu, o pecado não seduziu ele. O pecado não conseguiu seduzir ele. Por que não seduziu? Porque ele era um homem constante e disciplinado. Volta e meia, sempre quando Deus te colocar no caminho de cumprir promessa na tua vida, o inimigo vai te fazer propostas. Mas uma proposta não pode superar um propósito. Aprenda isso. Propostas não superam propósitos. Escreva isso aí nos comentários. Eu queria que todo mundo que está aí na live, que você escrevesse isso. Propostas não superam propósitos. Todo mundo escreve aí. Propostas não superam propósitos. Escreve aí, é para todo mundo escrever. Você que está entrando aí agora, já entra escrevendo. Propostas não superam propósitos. Então, chega um ponto que José, com a vida organizada, tem um filho, e ele coloca o nome do filho dele de Manassés, porque no milagre de Manassés, Deus apagou todo o passado dele de dor e de sofrimento. E é assim que Deus irá fazer na sua vida. Deus vai apagar todo o seu passado de dor e de sofrimento. Você precisa ser uma pessoa constante e disciplinada no mundo espiritual. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu entro em oração agora, porque eu sei que ser constante, disciplinado espiritualmente não é fácil. Porque volta e meia o nosso emocional abala o nosso espiritual, Senhor. As coisas que a gente vê, que a gente ouve, as coisas que acontecem e até aquelas que não acontecem, Senhor, causam muitas frustrações, muitas decepções. Quantas pessoas falharam com a gente? Quantas pessoas mentiram para a gente, traíram a gente, enganaram a gente. E é difícil manter um coração constante e disciplinado quando o coração está magoado, está ferido, está machucado. Mas eu sei, meu Deus, que o propósito que o Senhor tem com a nossa vida cura toda dor, toda ferida emocional. Eu sei que o propósito que o Senhor tem com a gente, meu Pai, faz com que a gente venha superar todo tipo de frustração. Senhor, nos torna pessoas constantes espiritualmente. Nos torna, meu Pai, pessoas disciplinadas espiritualmente. Aquilo que temos que corrigir, meu Deus, nos dá força para corrigir. Porque não é o Senhor que corrige em nós, somos nós que corrigimos com a nossa mudança de mentalidade, com a nossa mudança de comportamento, com a nossa mudança de pensamento. Meu Deus, visita cada pessoa que está na live e chora, meu Deus, por uma perda, chora por uma traição, chora porque não tem ninguém, chora pela falta do dinheiro, da condição. Meu Deus, toca, visita os filhos, os irmãos, visita quem está, meu Deus, no hospital, num presídio, visita e muda essa situação. Eu determino isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga eu creio, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. 12:00 eu vou voltar aqui, nesse mesmo lugar. Eu vou me sentar aqui, onde eu estou sentado aqui, nesse mesmo lugar, nessa mesma árvore. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e servir como boca do Senhor para te abençoar. Live do 12:00, live da quebra das maldições. Você não pode perder, tá bom? E à 00:30 eu retorno ao vivo também
aqui do monte. Estou num propósito firme. Estou no propósito firme. E hoje é o meu último dia nessa campanha. É o último dia nessa consagração, nesse jejum de 5 dias. E eu sei que no milagre de Manassés, Deus vai apagar todo o teu passado de dor e de sofrimento. Deus te abençoe.